Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, os nazistas tentavam desesperadamente desenvolver uma super-arma, que fosse capaz de virar a maré de derrotas que a Alemanha nazista vinha sofrendo. Os cientistas do Terceiro Reich prometeram a Hitler algo jamais visto, que faria os aliados recuar e daria a eles e a Hitler a vitória. De acordo com teorias da conspiração, essa tecnologia que vinha sendo desenvolvida secretamente, fazia uso de um sistema de propulsão antigravidade que atingia distâncias incalculáveis em um piscar de olhos. Eles chamavam essa arma de Die Glocke, ou como conhecemos, o sino nazista. Vamos analisar os fatos, as teorias e as histórias que cercam esse misterioso caso. Mas primeiro, curta o vídeo e se inscreve no canal para continuarmos trazendo mais conteúdos como esse. E agora, vamos ao vídeo. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, nenhuma nação foi tão desenvolvida tecnologicamente como a Alemanha nazista. Esse país possuía os melhores cientistas que foram capazes de criar armas jamais vistas até aquele momento. Podemos citar como exemplo os foguetes V1 e V2, o primeiro míssil balístico guiado do mundo, uma bomba que voava como avião a jato e que causou sérios danos. Eles também foram capazes de criar supersubmarinos tão avançados que muito tempo depois da guerra ainda continuaram sendo considerados modernos e nada obsoletos. Mas, mesmo com todo esse aparato bélico revolucionário, os nazistas não estavam ganhando a guerra, o que levou a Hitler a investir tudo em uma super-arma capaz de fazer isso. Foi então que iniciaram o projeto super-secreto do Die Glocke, provavelmente o embrião dos discos voadores nazistas. Após a queda de Berlim e o fim do Terceiro Reich, muitos relatos de soldados que tiveram acesso aos laboratórios nazistas e a projetos de novas armas inacabadas, confirmaram que Hitler estava bem próximo de desenvolver algo assustador e poderoso. Entre muitas coisas estava em curso o desenvolvimento de uma bomba atômica. Talvez se a guerra demorasse um pouco mais, eles teriam conseguido e o final não seria como conhecemos hoje. Em 2000, a história dessas super-armas de Hitler foi trazida ao público pelo jornalista polonês Igor Witowski, através de seu livro A Verdade sobre a Wunderwaffe, que alega a existência do que chamou de sino nazista. Ele escreveu que descobriu a existência do sino ao ler o interrogatório de Josef Sporrenberg, ex-oficial da SS quando mesmo havia sido preso na Polônia e interrogado pela KGB. É através de seu depoimento que hoje sabemos sobre o sino. O escritor diz que todo o interrogatório confidencial lhe foi mostrado em agosto de 1997, por um contato com uma pessoa da inteligência polonesa, que alegava ter acesso a documentos do governo polonês sobre armas nazistas secretas. Witowski diz que só foi autorizado a transcrever os documentos, não podendo fotocopiá-los. Outro escritor, Nick Cook, tornou essa história ainda mais popular com seu livro A Caça pelo Ponto Zero, onde acrescentou suas próprias especulações sobre as alegações de Witowski. Embora não existam evidências físicas que comprovem as alegações dos escritores, elas ganharam um público muito grande que acreditam nos fatos apresentados, enquanto outros duvidam de sua existência. Segundo algumas teorias, afirmam que os nazistas tiveram seu primeiro contato com tecnologia alienígena, no ano de 1936. Essa história veio a público através do escritor Jean Elsing, com seu livro Secret Societies, onde relata que um objeto não identificado teria aterrissado em uma floresta próxima a Freiberg, na Alemanha. O OVNI teria sido levado para um lugar secreto onde os engenheiros do Terceiro Reich aplicaram engenharia reversa para capturar a tecnologia desconhecida e utilizá-la a seu favor. Outros afirmam que tudo começou em 1935, quando os nazistas iniciaram o desenvolvimento de Alnebu, um disco voador alimentado por campos eletromagnéticos e movido à antigravidade. O fato é que, sem dúvida, a Alemanha estava muito à frente em termos tecnológicos do que os aliados, por isso muitos acreditam que isso foi graças à ajuda extraterrestre.
Essas teorias existem desde o fim da Segunda Guerra e há alguns anos ganhou força pelo depoimentos de Edward Snowden, ex-administrador de sistemas da CIA e da NASA, que tornou públicos detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global dos Estados Unidos. Segundo Snowden, os nazistas teriam sido assessorados por aliens fisicamente parecidos com nós. Em 1970, o ufólogo Allen Greenfield declarou que, numa conversa com von Braun, cientista alemão que trabalhou na NASA, teria dito que a Alemanha só conseguiu sua superioridade técnica por ajuda deles, os extraterrestres. Outro que também afirma essa tese é o engenheiro alemão Hermann Oberth, que falou que não poderiam receber todo o crédito por avanços recordes em certos campos científicos, pois teriam sido ajudados por pessoas de outros mundos. Se todos estiverem certos, provavelmente o sino nazista estava em desenvolvimento há muito tempo, ou então, ele seria o resultado final de toda essa pesquisa, e estivesse na reta final de testes para logo em seguida ser usado nos campos de batalha. Mas afinal, o que era o Die Glocke nazista? Bem, segundo teorias da conspiração, o Nazi Bell, que na Alemanha era conhecido como Die Glocke, foi um projeto de uma arma em forma de sino, feito através de um material duro e pesado da cor de cobre, com 2,75 metros de diâmetro e de 3,65 a 4,6 metros de altura. Continha 2 cilindros que giravam ao contrário um do outro e estariam cheios de uma substância parecida com mercúrio, de cor violeta. O líquido metálico era chamado de Xeron 525 e era cuidadosamente armazenado em uma garrafa térmica fina com 1 metro de altura forrada com 3 centímetros de chumbo. Outras substâncias eram empregadas nos experimentos e as chamavam de metais leves, como peróxidos de tório e berílio. De acordo com Cook, o sino emitia forte radiação quando acionado, efeito que teria causado a morte de vários cientistas, além de plantas e animais sujeitos a testes. Essa suposta supernave seria capaz de voar e atingir supervelocidade, teria um poder bélico devastador, com capacidade de destruir tudo e todos que encontrasse pela frente. Alguns dizem que poderia até mesmo alterar o espaço-tempo como uma espécie de máquina do tempo. Foi desenvolvido por uma equipe de cientistas e engenheiros que eram liderados pelo general da SS Hans Kammler, homem de confiança de Hitler, numa instalação alemã conhecida como Der Riese, em português, o Gigante. Localizado próximo a Mina Venceslau, perto da fronteira com a República Tcheca, lá, eles teriam criado o sino. A mina fica a 50 quilômetros de Breslau, uma pequena vila norte de Ludwikowice. Kammler também foi o responsável por executar o programa secreto do foguete V2, já nas últimas fases da guerra. Isso era tão importante para os nazistas que eles assassinaram os 60 cientistas que trabalharam no projeto, e os enterraram numa cova coletiva. Os assassinatos ficaram a cargo do general Sporenberg, que posteriormente foi levado à corte polonesa de crimes de guerra por executar seu próprio pessoal. Quando operado, era acionado por apenas 1 ou 2 minutos por consumir muita energia e pelos efeitos eletromagnéticos e radioativos que causava. Vários cientistas morreram no seu primeiro teste. Plantas e animais como ratos foram expostos ao sino e se decompuseram em forma de uma gosma escura sem apresentar a putrefação normal em questão de minutos ou horas após a exposição. Durante os testes, o sino emitia um brilho azul e o pessoal era mantido a 150 ou 200 metros de distância, protegidos por toneladas de rochas. Os técnicos mais próximos disseram sentir um gosto metálico na boca enquanto o aparelho estava ligado. A câmara na qual o dispositivo era testado era revestida com blocos de cerâmica e camadas de borracha. A borracha era retirada e queimada após cada teste, e a câmara era lavada com salmoura por prisioneiros de campos de concentração próximos. Ele emitia grande calor e efeitos de campo eletromagnéticos e eletrostáticos extremamente fortes quando ligado.
Em uma visita ao suposto local de testes, Vítulski indicou a Cook alguns parafusos metálicos visíveis sobre o topo da estrutura acima de cada coluna. Vítulski concluiu que tais parafusos absorveram a força física de um aparato pesado que estava no centro da estrutura, possivelmente, o sino. No dia 9 de dezembro de 1965, na cidade da Pensilvânia, uma enorme bola de fogo foi vista por milhares de pessoas. Segundo relatos, cerca de 6 estados americanos, além do condado canadense de Ontário, conseguiram visualizar o clarão passando no céu. De forma rápida, ele passou pelas cidades de Detroit e Windsor. Alguns restos de metal do objeto, que ainda estavam quentes, caíram sobre o estado de Michigan, atingindo também o norte de Ohio. A imprensa, sem saber o que realmente era, noticiou ser um meteoro. O problema é que diversas pessoas afirmaram que, na pequena aldeia de Kicksburg, que fica a cerca de 50 quilômetros da cidade de Pittsburgh, que algo havia caído próximo às matas locais. A delegacia não parou de receber ligação telefônica, assim como os jornais locais. Muita gente estava querendo relatar o que haviam visto. Mais tarde, relataram que diversos destroços caíram e foram encontrados resquícios metálicos nas cidades de Ohio e Michigan. Os bombeiros e alguns voluntários locais afirmaram que descobriram um objeto que tinha a forma de uma bolota, que era quase do tamanho de um carro pequeno, marcados por símbolos que mais pareciam hieróglifos egípcios. As pessoas informaram que houve uma forte presença militar na região, que rapidamente ficou isolada, e o objeto encontrado foi removido em um caminhão. O jornal Tribune Review publicou um artigo que dizia: objeto voador não identificado cai perto de Kicksburg. A área onde o enorme objeto aterrissou foi imediatamente isolada por ordem dos oficiais do Exército dos Estados Unidos e da Polícia do Estado. Entretanto, uma edição posterior do jornal afirmou que nada havia sido encontrado depois que as autoridades estiveram lá. Uma testemunha local chamada Jerry Bates afirma que o exército esteve lá e que estavam na floresta procurando por algo. Eles dirigiram para fora da floresta. E eu vi muitos caminhões do exército que tinham uma estrela branca nas laterais. Eu me lembro muito claramente. Eu juro pela Bíblia e faço um teste de detector de mentiras. Em dezembro de 2005, a NASA divulgou uma declaração em que afirmava que os fragmentos metálicos examinados do objeto nada mais eram do que um satélite russo. Mas nós sabemos que não foi. Eles sempre escondem a verdade. Mas, o curioso é que os relatos que vimos sobre esse objeto é que fisicamente é muito semelhante ao sino nazista. E o estranho é que isso aconteceu em 1965, muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial. E onde foi parar o sino nazista que seria capaz de mudar a história para sempre? Alguns afirmam a existência de documentos que sugerem que essa tecnologia antigravidade foi capturada ao final da guerra pelos Estados Unidos. Sabemos que muitos cientistas do Terceiro Reich após a guerra, que estavam envolvidos diretamente nesses superprojetos, foram recrutados e passaram a trabalhar para as nações vencedoras. A grande maioria deles foram para os Estados Unidos e para a União Soviética, e lá foram os responsáveis pelo grande salto tecnológico entre essas duas nações, que mais tarde daria início à corrida espacial e armamentista, tendo como principal nome o ex-cientista nazista Wernher von Braun, que projetou os famosos mísseis V1 e V2, usados pelos nazistas contra populações civis da Europa, acabando com milhares de vidas, sendo sua construção por trabalho escravo em campos de concentração, mas von Braun não se importava com isso. Uma vida bem diferente para quem agora virava o garoto propaganda do programa espacial americano e uma celebridade nacional. Ele fez parte de um grupo de 1.500 cientistas, engenheiros e técnicos alemães que recebeu refúgio nos Estados Unidos após o conflito, e onde seus crimes de guerra estavam perdoados, desde que continuassem seus projetos aeroespacial. Mas nem todos os nazistas se entregaram.
Alguns cientistas fugiram e não aceitaram trabalhar para os aliados, tendo seu paradeiro desconhecido até hoje. Talvez, muitos deles estivessem ligados a essas superarmas, e sem a colaboração deles, muitos dos projetos estejam parados, ou possam estar em desenvolvimento em segredo. Sabemos que o bombardeiro B-2 foi um dos projetos nazistas que os americanos conseguiram desenvolver. Sobre o sino, Vygotsky acredita que foi parar numa nação sul-americana amigável aos nazistas. Para Cook, a máquina foi para os Estados Unidos como parte de um acordo com o general Hans Kammler. Também há quem acredite que os nazistas o destruíram pouco antes do fim da Segunda Guerra, a fim de evitar que os aliados o encontrassem e dominassem sua tecnologia. Mais tarde, Kammler contou que ofereceria aviões a jato e foguetes aos estadunidenses. Ele também deixou escapar que tinha outros desenvolvimentos na manga. Segundo os Porrendeg, o sino foi retirado por uma equipe especial de evacuação da SS, logo antes da chegada dos russos. Foi aí que mais de 60 cientistas do projeto foram cruelmente assassinados para preservar o segredo. O fato é que, não sabemos ao certo o que realmente foi o sino nazista, não temos imagens ou provas de sua existência, apenas relatos de um suposto interrogatório de um ex-soldado da SS se era um dispositivo antigravitacional, um disco voador, ou se estavam tentando construir uma máquina do tempo, talvez nunca saberemos. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.